Quando falamos de memória, estamos nos referindo, pela própria definição do termo, às lembranças de eventos que repousam no nosso passado. Ou seja, estamos falando de tempo. Sem tempo, não haveria memória. Antes de falarmos com as outras pessoas, formulamos pensamentos, que se organizam e se transformam em formas de comunicação verbal. Para mantermos um diálogo, a todo momento consultamos os arquivos da nossa memória. Esse processo demanda tempo. Resumidamente, pode-se dizer que, para o nosso ponto de vista, somente existe aquilo que pode ser lembrado. Por exemplo, há regiões escuras no céu noturno, em que existem numerosas estrelas cuja luz, de velocidade fixa e limitada, ainda não nos teria alcançado. Apesar de não existirem para nós, por não serem lembradas, as estrelas ainda estarão lá. Este detalhe chama a atenção para as limitações da nossa avaliação subjetiva e secundária, estruturada sobre os 5 sentidos, uma vez que o universo primário não depende do que pensamos a seu respeito. Lendo alguns trabalhos de física, tive a minha atenção chamada para um processo que ocorre no nível subatômico da matéria, chamado quantização. Ele trata sobre a natureza da luz, que se apresenta, para nós, na forma de pequenos pacotes isolados de energia, que conhecemos por fótons. Todas as formas de energia, que podemos detectar e medir, são quantizadas. Para ser percebida pelos nossos sentidos, e até mesmo para ser capturada pelos nossos melhores aparelhos de rastreamento, a luz precisa estar empacotada. Já ficou comprovado, experimentalmente, que esse processo de quantização da luz não demanda tempo. O quantum nos é entregue pronto, como se já fizesse parte da natureza. A experiência que demonstrou esse fato, consistiu em se promover o choque entre uma unidade de energia, um quantum, e um elétron livre, de uma placa de metal. Pela previsão da física clássica, quando o quantum se chocasse com a placa, o elétron deveria ficar sugando energia, até poder realizar o seu salto quântico. Para isso, ele precisaria contar com algum intervalo de tempo, por mínimo que fosse. No entanto, em 1925, Bolt e Geiger demonstraram que no exato momento do choque, o elétron e o quantum espalhado aparecem simultaneamente, sem nenhum intervalo de tempo a separá-los. A temporalidade da fase de quantização não deveria ser desprezada, pois ela atribuiria descontinuidade para o funcionamento da nossa memória. Sendo dependente do tempo, a nossa memória não poderia registrar o que teria acontecido com o elétron, até o exato momento do seu salto quântico, e do espalhamento da luz. Portanto, a quantização prevê um vazio de informações, seja ele aparente ou não, e que explicaria por que um elétron não pode ser encontrado no espaço existente entre 2 níveis de energia subsequentes do átomo. Esse vazio, que não implica, necessariamente, na ausência de informações, e sim na impossibilidade de serem registradas diretamente, está relacionado com o princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo Martin Heisberg, outro físico, o princípio da incerteza é um resultado direto da quantização da energia. Fundamentos da Física Moderna, página 141. Basicamente, o princípio da incerteza subentende que as partículas subatômicas jamais poderão ser avistadas em tempo real. O que vemos são as suas imagens, deslocadas no tempo e no espaço. Para serem avistadas, as partículas reais precisam antes ser iluminadas. A sua iluminação perturba a partícula, de forma incontornável. Costuma-se dizer que estamos sempre correndo atrás delas, sem jamais alcançá-las diretamente. Quando as víssemos aqui, elas já estariam em outro lugar do espaço, e em outro momento do tempo. Mesmo assim, através da iluminação, as partículas subatômicas deixam um rastro, que nos permite segui-las através do tempo. Há um aspecto interessante a ser abordado quando nos referimos ao nível subatômico. O mundo microscópico costuma ser analisado de forma dissociada do que acontece na macroestrutura do universo.
Por exemplo, para a física, não se poderia comparar a órbita de um elétron com a de um planeta. Quando os dois níveis citados são confrontados, as leis da gravidade parecem entrar em choque. É como se houvesse dois universos distintos, virtualmente separados entre si. Salvo o melhor juízo, a única forma de unificá-los passaria, necessariamente, pelo observador, e pela forma defasada, como ele registra os eventos que ocorrem à sua volta. Ou seja, para se observar uma partícula subatômica, é preciso que haja o espalhamento local de algum tipo de luz, ou de radiação. O mesmo ocorre quando se trata da observação de uma estrela distante. Se a sua luz já não estivesse presente no nosso posto de observação, a estrela não poderia ser avistada, o que nos levaria a concluir que ela não existe. O espalhamento local eliminaria todo o tempo que a luz das estrelas teria despendido para percorrer o espaço anteriormente, por não podermos avaliar esse tempo de forma direta. A velocidade da luz, medida no passado, tornar-se-ia uma forma de ilusão sensorial, pois ela já estava junto a nós, quando uma estrela fosse avistada. Sem a presença constante da luz de uma estrela qualquer, os nossos telescópios não teriam utilidade. Quero dizer, que a base para a unificação entre todos os níveis da matéria, residiria no mesmo modo pelo qual eles são observados. Note-se que isso vem de encontro ao conceito de memória, que costumamos desenvolver em relação aos eventos externos. Nós vemos as estrelas, de forma instantânea, porque nos lembramos delas, sem depender do deslocamento anterior da sua luz no espaço. Newton previu que a gravidade atuaria entre os corpos, à distância e de forma instantânea, o que se tornou motivo de grande polêmica, nos dias atuais. Se nada pode se deslocar mais rápido do que a luz, como a informação sobre a gravidade poderia fazê-lo? Embora Newton não tenha tentado explicar como a atuação instantânea da gravidade aconteceria, a resposta poderia estar na memória do grande cientista. É que esse deslocamento anterior da luz das estrelas, e o tempo necessário para fazê-lo, não existe para nós, porque não pode ser lembrado. O observador, mesmo registrando tudo à sua volta com atraso, tem a impressão de que o faz instantaneamente. Por isso, ele parece levar consigo um marco zero do tempo, sem depender da posição física que pudesse vir a ocupar no espaço. Estando nos arredores de Júpiter, ele teria a sensação de que continuaria no presente, e que tudo à sua volta seria avistado com a aparência que tinha no passado. O detalhe parece colocar o observador, virtualmente no centro de uma bolha de informações. Acreditamos que estamos no presente, porque vemos tudo à nossa volta de forma aparentemente instantânea, mesmo frente à inegável evidência de que a realidade estaria se apresentando, para nós, com a aparência que tinha no passado. Percebe-se que esse dado teria que ter alguma relação com a atemporalidade da fase de quantização. Tanto a formação da nossa memória, quanto a quantização da energia, seriam processos atemporais, indissociáveis entre si. Ao ser dotado com uma memória, o observador parece ter sido impedido de interagir em tempo real com o universo, ao longo de toda a sua curta existência. Seria tal, como se a sua memória tivesse criado uma cópia, uma imagem espelhada da realidade, que lhe permitisse andar nos ambientes, sem tropeçar nos obstáculos. Outro aspecto interessante da memória, refere-se aos conceitos de futuro e de passado. Se o observador levasse consigo um marco zero do tempo, mesmo sem entender completamente o que isso significa, ele concluiria que o passado seria uma espécie de ilusão, criada pela necessária quantização atemporal da luz. Ela o obrigaria a ficar tateando a matéria, como se a estivesse tocando em tempo real.
Além disso, quando observássemos tudo à nossa volta com atraso, o presente e o futuro se tornariam a mesma coisa. O futuro seria o resultado de olharmos para o momento presente do universo, como se estivéssemos no passado. Essa seria uma sensação ilusória, mas nos diz que o observador teria sido forçado a recuar no tempo. Somente assim, a sua interação com o próprio universo a que pertence se tornaria possível. Cada mergulho nos arquivos da memória criaria uma falsa dicotomia entre a nossa mente e o nosso corpo físico. Como a memória do observador faz parte do seu cérebro, pode-se dizer que o seu corpo físico estaria no presente, enquanto a sua consciência estaria transitando pelo passado do universo, numa forma curiosa de exílio temporal.